Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre Vitinho. Corinthians tem grande decisão para tomar no dia de hoje, que será a votação do ex-presidente Augusto Melo. Será que o presidente volta ao poder? Será que não volta? Vamos falar sobre isso também. Vamos falar também sobre possível transfer ban no Corinthians e muito mais para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fel, quero iniciar esse vídeo aqui, vamos conversar aqui já iniciando falando sobre Augusto Melo, né? Porque o ex-presidente terá a votação hoje, que se encerra às 5 da tarde. Então, até às 5 da tarde, um pouquinho antes, a gente já vai saber se o presidente Augusto Melo continua no Corinthians ou se afasta de vez, tá? Eu já trouxe informações aqui para vocês. A primeira votação sobre o Conselho Deliberativo, em que Augusto Melo perdeu, eu já sabia que iria perder. Nós já sabíamos, porque o Conselho Deliberativo hoje ele é composto por mais renovação e transparência e pessoas neutras do que pessoas aí que gostam do Augusto Melo. Já o voto agora dos sócios torcedores, o Augusto Melo tem grandes chances de voltar a ser o presidente do Corinthians, porque ele tem muita força com esse pessoal e não é à toa que isso preocupa também alguns conselheiros, principalmente aí o Romeu Tuma Júnior, algumas outras pessoas, porque o Augusto Melo já admitiu que se lá voltar, vai dar andamento que, segundo o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, Romeu Tuma Júnior está afastado pelo Conselho de Ética, tá? Aí eu não vou entrar a fundo no Estatuto do Corinthians, até porque eu não conheço o Estatuto a fundo, mas o ex-presidente disse que vai dar seguimento para tentar afastar o presidente do Conselho Deliberativo, Augusto Melo, e também aí já deu declaração de guerra, né? Que vai tirar todo mundo lá que está prejudicando o Corinthians, segundo o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo. A gente vai ter que aguardar a votação, só que a chance do Augusto Melo ganhar ela é muito maior do que ele tinha com a chance dos conselheiros, tá, fiel? A chance dele perder também, só que será uma votação acirrada, eu tenho certeza, tá, fiel? Vamos aguardar. Mas e você? Qual que você acha a melhor opção? Você acha que o Osmar Stabile continua como presidente do Corinthians? Você acha melhor o Augusto voltar? Comentem, porque eu quero saber a opinião. O espaço é de vocês, tá, fiel? Quero dizer para vocês aqui, antes da gente passar para a próxima notícia do Timão, é que ontem o corintianeiro não gravou, porque ontem não tinha condições mesmo, tá, fiel? Tava com cólica de vesícula, e quando ataca, irmão, aí é embaçado, tá? Então, só para deixar claro para vocês aqui, dar satisfação para vocês, porque vocês aqui são a minha preferência, tá? Vocês são o meu principal objetivo aqui, é trazer uma informação transparente e clara para vocês, e toda vez que não tiver vídeo no Corintianeiro, eu vou dar satisfação aqui para vocês sempre, porque vocês merecem. Certo, fiel? Então hoje ainda, depois desse vídeo, não sai daí porque tem muito mais informações, hoje ainda teremos aqui no canal Corintianeiro e depois no canal Corintianeiro 2.0. Então são 3 vídeos do Corintianeiro hoje para vocês se atualizarem aí com mais informações do nosso timão, tá? Antes da gente entrar na questão Vitinho, o que aconteceu, corintianeiro? O Vitinho marcou o Corinthians, depois ele desmarcou, afinal ele vem pro Corinthians ou não vem? Eu já vou contar para você, tá? Antes da gente entrar no Vitinho, vamos falar sobre Félix Torres, porque o Corinthians, no máximo até segunda, terça-feira, vai ter que pagar aí um valor de 30 milhões de reais para sair do transfer ban, porque o Corinthians entrará no transfer ban se não arcar com essa dívida até esta data, tá? Sendo o Corinthians no transfer ban, ele não pode escrever jogadores, ou seja, não pode comprar jogadores e nem vender atletas, tá? Não é que ele não pode, ele pode até ir lá, só que não vai conseguir escrever os jogadores para jogar. Então, realmente é uma situação bastante delicada essa do Corinthians. Só que a partir do momento que você paga, acaba. Por isso, tá, fiel? Já quero entrar nessa questão que o transfer ban será pago com o Corinthians com adiantamentos da Nike e da LFU. Não tem para onde o Corinthians correr, tá? O Corinthians até tentou dividir com o Santos Laguna, porque o Santos Laguna pode dividir os valores para o Corinthians, só que o Santos Laguna não aceitou dividir, e não é para menos, né? Se o Corinthians não pagou as parcelas quando estava dividido, porque agora eles podem receber à vista que vai aceitar dividir para o Corinthians. O Corinthians até tentou mostrar que agora é outra gestão, que agora o Corinthians vai andar em dia com os pagamentos, só que é uma janela, é uma porta que se abre para o Santos Laguna receber tudo de uma vez à vista. Então jamais eles vão aceitar dividir esses valores aí em várias prestações. E com isso, o Corinthians será obrigado a pagar para o Corinthians se livrar do transfer ban. Mas vai ficar alguns dias aí até chegar esse dinheiro. A preocupação do Corinthians inicial é essa, porque o Corinthians
ele tenta inscrever o Vitinho para o Vitinho sair no bid, tá, fiel? Por isso ele está aguardando essa documentação do Vitinho chegar. Se a documentação do Vitinho chegar, ele não pode se inscrever. E se o Transfer Ban entrar, se ele não conseguir inscrever nesse final de semana, se o Transfer Ban entrar, aí o Corinthians não pode inscrever o jogador, segundo informações do Timão. Então por isso que o Vitinho desmarcou o Corinthians a pedido do Corinthians, tá? Mas não existe a possibilidade do Vitinho ir para outro time ou que essa negociação possa melar. O Vitinho é reforço do Corinthians, ele é o primeiro reforço do Timão, tá, fiel? A única questão foi essa. E mesmo se o Corinthians entrar no Transfer Ban antes de escrever o Vitinho, não se assustem. Não se assustem, porque o Corinthians, assim que pegar o adiantamento, ele vai quitar. Quando você quita, você sai do Transfer Ban imediatamente. Aí o Corinthians vai e inscreve o Vitinho. Só que o Corinthians corre contra o tempo para escrever o Vitinho. Já para tirar a dúvida de algumas pessoas, ele pode jogar a Copa do Brasil, Vitinho, já na próxima fase agora, que ainda vai ocorrer os sorteios. A partir do momento que ele sai no bid, ele pode jogar sim a Copa do Brasil, tá, fiel? Sem momento algum, o bid, que é o boletim informativo da CBF. Então, Vitinho é sim o primeiro contratado do Corinthians, tá? E o Corinthians segue no mercado, fiel, para tentar trazer aí pelo menos mais 2 jogadores, tá? E aí o Corinthians vai tentando potencializar a sua equipe, vai tentando reforçar este time. A grande notícia ruim que a gente tem para passar aqui, que é uma notícia horrível mesmo, a gente foi lá, ganhamos do Palmeiras, classificamos de forma bonita lá dentro da Casa do Porco, isso foi ótimo, isso foi lindo de se ver. Só que agora o Corinthians perdeu o André Carrillo até o final do ano, tá, fiel? No Corintianeiro 2.0 eu vou trazer essa informação com mais detalhes. O Memphis Depay, ele vai ficar pelo menos aí um mês fora, tá? Pelo menos aí uns 3 jogos do Corinthians ele não deve atuar. Mas o Carrillo, a gente perdeu o jogador até o final do ano. Carrillo vai voltar no Corinthians aí só lá para janeiro, tá? O jogador tá com uma previsão de 4 meses fora do Corinthians, né? A contusão dele foi muito séria e vai passar por cirurgia e depois agora é só recuperação. O jogador não deve atuar pelo Corinthians mais este ano. Isso é informação, não é opinião. André Carrillo está fora do Corinthians até o final do ano, né? E com certeza agora o Breno Bidon vem aí para suprir esta posição do André Carrillo. Breno Bidon, que não é um jogador que está jogando mal, só que o André Carrillo é mais jogador que ele, né, fiel? Na minha humilde opinião. Não vai sentir tanta falta do Corinthians na parte de marcação, porque o André Carrillo e o Bidon, na minha opinião, na parte de marcação, eles são iguais, não são jogadores de bastante intensidade na parte defensiva. Já na parte ofensiva, o Bidon tem as suas qualidades, mas também não é igual o André Carrillo, que vai fazer muita falta pro Corinthians. Mas o Bidon tá aí, filho. Não é um jogador também de se jogar fora, um jogador de bastante habilidade, que também, se chegar a proposta, o Corinthians deve vender o jogador, e a gente vai aguardando aí para mais informações, tá bom? Mas o que tem de mais atualizado do Corinthians nos bastidores do Timão é isso, queria atualizar vocês aqui, e não se esqueça que de tarde tem mais vídeo aqui no Corintianeiro, e depois à noite no Corintianeiro 2.0, no máximo aí até 7 horas, 6h30, já temos lá no Corintianeiro 2.0, e aqui no Corintianeiro daqui a pouquinho, tá, fiel? Aí mais ou menos depois das 5, às 5h20 mais ou menos, já vou estar no ar com a decisão do Conselho dos Sócios, tá, fiel? Sobre se Augusto Melo voltou ou não pro Coringão, certo? Espero vocês lá, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!